Gente, eu tô me achando a maior digital influencer desde que eu comprei uma lumináriazinha aqui de celular e esse tripé. Então vamos lá falar sobre o prefácio, tá? Eu dei uma lida nele, ele é curtinho e eu anotei algumas coisas muito importantes. Por quê? Porque eu achei fantástico a história dele, foi como eu comentei no vídeo. Você precisa entender da onde está sendo falada essa teoria, esse livro foi escrito a partir de qual pensamento. Então vamos lá. Esse Richard Forrest, né? Deve ser mais ou menos a entonação. Ele tinha um Centro Nacional Francês de Caligrafia. E ele fala bem bonitinho assim, ó. Somos os filhos do alfabeto e das letras. Estes tijolos da linguagem são as pedras fundadoras da nossa memória, o vínculo entre o olho e a orelha. Então ele percebia os escritos como muito mais profundo do que simplesmente escritos. Ele é a ligação entre o que vemos e ouvimos, entre o que ouvimos e vemos. Então ele começou a se desenvolver principalmente pensando sobre a música, né? Sobre como a música, a psicomotricidade, né? As letras poderiam estar sinalizando ainda mais do que estão dizendo as palavras, mas sim, especialmente as perturbações na comunicação e na expressão do indivíduo. Ou seja, ele começou a estudar como a caligrafia também dizia das emoções daqueles que estavam escrevendo. Então, para além do que está a palavra, mas sim analisando o movimento. Você já deve ter visto isso na psicologia, né? Esses estudos sobre a caligrafia. Mas aí ele foi ainda mais longe, porque ele disse assim, que ele começou a explorar a arte também, os desenhos como um todo, para descobrir o que estava ali. E isso aí, sim, inicia-se a arte-terapia. Porque a arte-terapia, ela analisa como fazer. Então, sim, analisa-se o desenho, sim, entende-se das cores, mas muito mais importante, né, dentro dessa linha de análise é como a pessoa faz, como se dá o movimento dela. O que esse movimento está expressando das suas questões subjetivas. Então, ele diz assim: as percepções auditivas, visuais e corporais são, para a medicina, informações que têm muita importância, ao lado daquelas que resultam da anamnese do exame clínico. Então, esse questionamento que nós fazemos da história das pessoas, que seria a anamnese, somado a como está a psicomotricidade dela, os desenhos, a expressão, dá-se um diagnóstico mais completo. Por isso que a arte-terapia, ela vem desses centros de psiquiatria, no mundo como um todo. Entretanto, é importante distinguir o que é característico da personalidade do cliente daquilo que corresponde às suas perturbações, porque você vai perceber como um todo as perturbações e também aquilo que não está sendo um promotor de problemas, que faz parte de sua personalidade. Então, quando nós vamos aplicar as técnicas e os métodos da arte-terapia, para que vocês saibam, sim, é para mobilizar esse movimento, para ver como está o desenvolvimento da personalidade daquela pessoa, em que nível se encontra, assim como o que pode estar perturbando esse desenvolvimento. Então, aqui cabe muito estudo. Então, se você está se identificando, vamos fazer as supervisões. Por quê? Porque ler um livro, como vocês vão acompanhar aqui, ele é fantástico. Eu vou dar uma animada, sempre trazendo exemplos e questões de estudo. Porque, como eu digo aqui no meu consultório, né, falei para as minhas estagiárias, aqui tem conhecimento, aqui não é balela. Aqui não é fake news, aqui eu estudo bastante, né? Tem bastante referencial teórico, mas também tem muito referencial de prática, de vida,
que está para além do que nós conseguimos colocar aqui. Não é isso que ele está dizendo? Que está no movimento do fazer. Esse movimento do fazer é difícil colocar no papel. Então, por isso que a supervisão é o movimento de você trazer a questão e neste movimento entre eu e você e o grupo que nós estamos fazendo supervisão, você sentir aquilo que não conseguimos alcançar pelos livros. Mas claro que os livros são também o nosso guia de estudos durante a supervisão. Então, para essa situação, melhor ler esse daqui, você vai se basear nessas atividades com este livro. Então, a supervisão também é um guia de estudos. Você não sai de uma supervisão sem uma tarefa para você estudar, para você testar, para você mesma experimentar, para aí, então, poder transmitir e expressar isso com outras pessoas. Porque a premissa da arte-terapia é que, primeiro, você experimenta, para você sentir, não é para saber como é para sentir, ativar as suas emoções, poder até mesmo transformá-las, trazer isso mais evidente para você, para daí, então, você poder oferecer para uma outra pessoa. Então, vamos lá. E ele ainda fala aqui, né, que a atividade artística é, por outro lado, um elemento importante da terapêutica psiquiátrica, uma vez que estimula respostas sensoriais que direcionam a busca pela compreensão de um desejo ou de um prazer, estimulando as faculdades do comportamento ou da criatividade. E também tem como mérito colocar o paciente ou o enfermo no primeiro nível de estratégia terapêutica e também intensifica a relação entre a pessoa, que é o paciente, e o terapeuta. Essa relação fica mais intensificada. Não fica só sobre o terapeuta ter que analisar e prescrever e resolver a questão, e não fica só sobre o paciente a responsabilidade de ver algo que ele está com dificuldade de que seja revelado. Facilita o quê? A nossa relação. Por isso que é tão prazeroso ser analisado pela arte-terapia, porque você faz parte do processo integralmente. Então, você também se torna o analista, você também se torna a pessoa que se dedica. Você não fica só como paciente, esperando, né? Tendo paciência. Não, você se coloca como promotor do seu próprio desenvolvimento. Tá? E também porque, muitas vezes, por meio desse processo, ao invés de você prescrever um psicotrópico, no caso de psiquiatras, né? Você substitui isso pela relação terapêutica. Tá? E ele ainda finaliza esse prefácio dizendo que a arte-terapia é uma disciplina de vanguarda, com antecedentes milenares. O que ele quer dizer com antecedentes milenares? Na Grécia Antiga, já se falava da cura por meio da arte. Sugiro que você pesquise sobre Epidauro, né? Que era o centro de cura, onde as pessoas vinham de toda a Grécia para este local e lá escutavam músicas líricas, participavam de teatro, faziam atividades artísticas e, nos seus sonhos, era analisado qual a doença e qual a possibilidade de tratamento. Então, utilizava esses conteúdos oníricos, que são dos sonhos, que vinham após a estimulação pelas artes para encontrar a solução das doenças. Então, não é de hoje que se é trabalhado esse conhecimento por meio das artes, que se é atingido esse potencial subjetivo por meio das artes. E também porque é uma possibilidade de sondar o espírito e experimentar as qualidades de uma vida afetiva e emocional. E eu encerro falando sobre isso, sobre a importância de nós mantermos a nossa racionalidade, a nossa mente, ao que nós
imaginamos e queremos que seja, com aquilo que nós sentimos. Esta conexão mente e corpo é uma das principais funções que a arte-terapia vem conectar, trazer, né? Relembrar conteúdos que muitas vezes estão só no pensamento, materializá-los e a partir daí trazer as emoções que estão inconscientes, que não estão claras, que não foram verdadeiramente expressas. E a partir daí, então, começar a se limpar isso durante o processo terapêutico. E as atividades artísticas também fazem parte desse movimento de transformação das emoções. Então, eu agradeço por ter escutado esse vídeo até agora. Sugiro que você comece a fazer supervisão ou fazer o processo arte terapêutico, tanto de modo presencial aqui em Maringá, também de modo online que eu ofereço, tá? Na modalidade de atendimento individual, que nós agendamos o seu horário a partir da sua agenda e da minha agenda, tanto quanto nos grupos terapêuticos que já estão formados. Então, entre em contato pelo WhatsApp para saber qual seria o melhor dia, horário e alternativa para te atender. E atender toda a família também, no grupo de crianças, no grupo de idosos, no grupo de mulheres, no grupo de adolescentes, no grupo de crianças com necessidades especiais, no grupo de mães de crianças com necessidades especiais e no grupo de supervisão. Então, até logo!